Pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 11. Vou falar sobre a parte da pontuação, na verdade, tá? Porque o texto nós vamos aproveitar para ler na nossa aula ao vivo. Eu vou direto, então, para a página 153 da apostila, tá? Que vai falar sobre pontuação. A pontuação num texto, ela é utilizada para dar sentido a ele. Percebam que a pontuação, então, ela está lá para nos auxiliar a compreender o texto. Um ponto de interrogação, por exemplo, é muito diferente do sentido de um ponto final. A vírgula, ela não serve só para dar uma pausa no texto, mas ela serve para dar sentido a ele. Então, a gente vai ver alguns exemplos de como que isso funciona, certo? Então, a gente vai começar pelo uso da vírgula. O uso da vírgula é o mais difícil de todos, assim, digamos, porque ele vai ter mais de uma forma de se utilizar, né? Ele vai ter várias maneiras, e aí a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Mas também não se preocupem, porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, melhor a gente pega esse uso da pontuação, tá? Vai chegar uma hora que vai acabar ficando um pouco mais intuitivo. Mas antes, a gente precisa formalizar os conceitos para facilitar a compreensão de vocês, para facilitar essa memorização do uso da vírgula, tá bom? Então, observe os seguintes trechos. Então, tem aqui o senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Então, aqui eu tenho duas orações, né, que são frases que têm verbo. Então, eu tenho uma primeira frase, né, que é o senhor Rodrigues palita os dentes, separado por uma vírgula, para a próxima frase, repimpado numa cadeira de balanço. Percebam aqui que eu tenho dois momentos, certo? A vírgula ela pode ser usada para separar as formas nominais do verbo. O que são as formas nominais do verbo? É quando o verbo está no gerúndio, no particípio e no infinitivo. Então, aqui nesse segundo momento, né, eu tenho repimpado numa cadeira de balanço, eu tenho um verbo sendo utilizado na forma do particípio, que é quando eu tenho a terminação ado ou ido. Então, o meu verbo aqui é o verbo repimpar, e foi usado no particípio porque ele está, né, em repimpado. Percebam que aqui está representando o momento, né, em que o senhor Rodrigues palitava os dentes. Quando eu tenho, então, dois verbos, né, duas orações, eu posso e esse segundo verbo está na forma na forma nominal, que pode ser o gerúndio, o particípio ou o infinitivo, eu posso usar a vírgula, tá? Então, um outro exemplo, se eu quisesse colocar esse meu verbo no gerúndio, que é com a terminação NDO, eu poderia colocar o senhor Rodrigues palita os dentes, repimpando-se numa cadeira de balanço. Se eu quisesse colocar no infinitivo, que é quando eu tenho a terminação do verbo em ar, er ou ir, o senhor Rodrigues palita os dentes ao se repimpar numa cadeira de balanço. Percebam que essas expressões, elas são equivalentes a quando se repimpava numa cadeira de balanço. Porque eu estou expressando o momento em que o senhor Rodrigues está palitando o dente, né? Então, é quando que isso está acontecendo, certo? Então, quando eu tenho essa ideia de querer expressar o momento em que está acontecendo algo, né, mas colocando os verbos na forma nominal, eu posso separar por vírgula. Olha aqui o próximo item. Dona Bernardina, sua esposa, está muito entretida. Olhem aqui esse uso da vírgula, né, na parte 2, né, sua esposa. Esse uso da vírgula, ele está sendo utilizado porque ele está explicando quem que é a Dona Bernardina. Então, ele é um termo explicativo que, na gramática, a gente chama de aposto. Então, eu uso o aposto, que é a explicação de algum termo anterior, entre vírgulas. Então, Dona Bernardina, quem é Dona Bernardina? É a sua esposa, certo? Está muito entretida. Percebam que o aposto é um termo que a gente pode retirar da frase sem perder o sentido. Ó, Dona Bernardina está muito entretida. O meu período continua, né, com seu sentido completo, certo? Então, o aposto é quando eu vou trazer uma explicação de um termo anterior. Então, aqui, sua esposa explica quem é Dona Bernardina. E o aposto, ele vem, quando ele é explicativo, entre vírgulas. Próximo. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta. Então, vejam que aqui eu tenho uma vírgula, né? Após a palavra de repente. Essa vírgula, ela está indicando que eu tenho um adjunto adverbial deslocado. O que é isso, né? Então, o adjunto adverbial é um termo que ele vem próximo do verbo para dar um complemento, né, ao sentido daquele verbo. Ele é parecido com o advérbio, certo?
E a gente vai estudar ele mais pra frente, tá bom? Um pouco mais a fundo. Por que eu disse que é um adjunto adverbial deslocado? Porque ele está deslocado da sua posição mais comum numa oração. O mais comum seria falar assim: o menino levanta a cabeça e pergunta de repente. Porque o verbo, né, está ali, é perguntar. O de repente está fazendo relação ao verbo perguntar, que é o momento em que ele perguntou, certo? Então, esse adjunto adverbial, ele está longe do verbo, então ele está deslocado, ele está na frente, ele vai na frente de toda a oração. Por ele estar deslocado, ele precisa vir com uma vírgula após ele, tá? Porque o adjunto adverbial, ele está se referindo ao verbo, então o mais comum seria que ele ficasse perto dele. Como ele não está perto, então ele está deslocado, certo? Ele vem no início da frase e coloca uma vírgula, tá bom? Próximo item. Ó, senhora, o pequeno não sabe o que é plebiscito? Ó, senhora, ele constitui um termo que a gente chama de vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é quando eu estou chamando alguém, né? Quando eu estou me referindo a alguém, certo? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, Maria, abra o caderno. O meu vocativo é qual? É o Maria, né? Porque eu estou me referindo a alguém, estou chamando Maria, certo? Então, toda vez que eu tiver vocativo, eu vou colocar uma vírgula depois dele, certo? Então, seria Maria, vírgula, abra sua apostila. Porque Maria é vocativo, então vai ter que ter uma vírgula. Próximo. Nem eu, nem você. Então, aqui eu tenho uma vírgula entre, né, esses dois termos. No exemplo citado, podemos perceber uma construção com termos equivalentes e usamos a vírgula para separá-lo. Então, quando eu tiver termos equivalentes, né, ideias equivalentes, então é nem eu e nem você. Ideias equivalentes, certo? Então, eu vou separar com uma vírgula. Próximo. Você falou e o menino ficou sem saber. Usamos a vírgula para dar o sentido de mas, indicando uma oposição e não uma adição de ideias. Porque geralmente esse termo e, ele vem para dar uma adição de sentido nas coisas, né? Ele vem acrescentando uma coisa a mais na frase. Só que, na verdade, esse e, ele não está sendo usado nesse sentido. Ele está sendo usado no sentido de mas. Ó, porque olha só como dá o mesmo sentido da frase. Você falou, mas o menino ficou sem saber. Então, quando eu tiver o e sendo usado nesse sentido de mas, eu também vou colocar a vírgula. Outros casos para aparecer a vírgula. Eu fiz os exercícios ontem. Você, vírgula, hoje. Percebam que aqui é uma elipse do verbo. O que é elipse? Elipse é quando eu suprimo, né? Quando eu tiro um termo. Então, perceba que eu tirei o verbo daí. Então, se eu quisesse escrever sem a vírgula, eu teria que colocar o verbo. Olha só como ficaria. Eu fiz os exercícios ontem, você fez hoje. Como eu tirei o verbo, né? Eu substituo esse verbo pela vírgula. B. São Paulo, vírgula. 30 de janeiro de 1912. Então, vou separar a data do nome do lugar. Separo São Paulo da data, né? Eu vou usar a vírgula. Não, não. Já disse que não. Então, separei termos repetidos. Falei não duas vezes, coloquei uma vírgula, certo? Então, esses são os usos mais comuns da vírgula, tá? Pode parecer um pouco difícil, mas depois a gente vai pegando o jeito, com a prática. Uso do ponto e vírgula. Ponto e vírgula dá muita dúvida, né? Ele costuma ser uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final, tá? Na verdade, ele vai ser uma pausa mais acentuada, assim, certo? Seria, assim, uma pausa que pode se assemelhar ao ponto final também, tá? Então, vamos ver os exemplos que ele vai aparecer. Nem eu, nem você, ponto e vírgula. Aqui em casa, ninguém sabe o que é plebiscito. Sim, agora, sabe por que foi ao dicionário? Ponto e vírgula. Mas dou-lhe um doce exemplo se me disser. Então, perceba assim que aí eu posso substituir por um ponto final, né? Mas se eu quiser usar um ponto e vírgula, porque eu ainda estou tratando do mesmo assunto, eu posso também. Eu vou usar o ponto e vírgula quando eu já tiver uma vírgula sendo usada antes. Então, perceba que aqui, ó, no primeiro exemplo, nem eu, vírgula, nem você. Já usei uma vírgula, né? Se eu quiser agora trazer um ponto final ou um ponto e vírgula, eu posso, tá? Então, quando eu já tiver usado uma vírgula, eu posso trazer o ponto e vírgula. Olha ali no outro exemplo. Sim, vírgula. Agora sabe porque foi ao dicionário. Não quero usar uma outra vírgula? Posso dar um ponto e vírgula, certo? Mas dou-lhe um doce se me disser, tá? Então, modernamente, na verdade, os autores da atualidade, eles preferem usar o ponto final até do que o ponto e vírgula, tá? Agora os dois pontos. O pequeno insiste. Dona Bernardina intervém.
Aí 2 pontos, né? Tem em cada uma dessas orações. Nesses 2 primeiros casos, eu vou usar o ponto e vírgula porque eu tenho um verbo do tipo descende. O que é um verbo descende? É um verbo que vai vir precedido a uma fala. Então, o pequeno insiste. Aí, provavelmente, vai vir agora uma fala desse pequeno, né? Dona Bernardina intervém. Aí, agora vem uma fala da Dona Bernardina. Então, insiste, intervém, disse, falou, exclamou. Tudo isso são verbos descende, tá? Que são verbos que vêm precedidos de uma fala. Então, quando eu tiver um verbo descende precedido de uma fala, posso pôr 2 pontos. Vamos ver o outro caso. No quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião. 2 pontos. Algumas gotas de água, de flor de laranja e um dicionário. Ó, o segundo caso, então, ele vai anunciar uma explicação, uma causa, uma consequência, tá? No caso aí, ele está explicando o que ele mais precisa, certo? Então, por isso eu posso colocar os 2 pontos. Próximo, uso de reticências. Reticências também a gente acaba usando muito, né? Muito de forma errada. Então, como que eu vou usar a reticência? Olha aqui o primeiro caso. Tem um colchete, né? E uma reticência entre esses colchetes. E um dicionário. E mais reticências. Próximo caso. Plebiscito. Aí tem uma reticência também, né? Esses casos aí, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que eu tirei, né? Essas palavras de um texto. Mas eu não coloquei o parágrafo inteiro. Eu só tirei esse pedacinho. Então, quer dizer que tem, no primeiro caso, que tem mais coisas vindo antes, né, de um dicionário, e vai ter mais coisas depois. O segundo também. O segundo, eu não vou ter mais coisas antes, mas eu tenho mais coisas depois, né, que eu não transcrevi desse texto. As reticências, elas também podem mostrar uma hesitação. Então, ó, olha aqui esse último parágrafo. A utilização das reticências tem o intuito de transferir ao leitor o aspecto psicológico do personagem. Então, talvez um sentimento, uma sensação, um pensamento do personagem que eu tô querendo passar no meu texto. Porque isso, quando eu tô cara a cara com um ser humano, com uma pessoa, eu consigo perceber, né, na sua entonação, na sua expressão facial, no seu gesto. Mas um texto já não consigo, né? Então, as reticências, elas vêm para mostrar uma entonação, talvez um ruído de fala, um aspecto psicológico do personagem que pode demonstrar uma hesitação, que pode demonstrar que ele não tem mais coisas para dizer, mas ficou reflexivo e não disse, certo? Então, esse vai ser o uso das reticências. O uso do ponto de exclamação é fácil, né? Ele vem usado para mostrar uma entonação exclamativa, né? Uma emoção, uma expressão, tá? Então, pode ser uma surpresa, pode ser uma fala que está demonstrando um susto. Então, olha aqui, ó. Papai! Ora essa, rapaz! Né? Então, é a entonação que vai trazer uma exclamação na minha fala. Ponto de interrogação também é fácil, né? Vou usar para fazer pergunta, certo? Então, acho que eu não preciso nem entrar muito em detalhes, né? Nesse uso. E o travessão ele vem para indicar a mudança de fala, certo? Então, toda vez que eu trazer uma fala, eu posso colocar um travessão. Muitos autores optam por usar o travessão, né? Eu posso usar também as aspas, mas o travessão também tem essa mesma função de indicar fala, certo? Então, aqui, ó, tem um travessão, mas eu sei. Então, já tô indicando que é um personagem que tá falando, né? E aí, quando eu tenho um outro personagem falando, sempre vou colocar um travessão na frente para indicar também que tá mudando, né, de um personagem, da fala de um personagem para outro, tá bom? O travessão, ele tem um outro uso, que ele também pode ser usado no lugar de parênteses para dar ênfase. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, Maria, cujo pai trabalha aqui, está internada, né? Então, aqui, percebam que eu coloquei um travessão, né? Nessa parte, cujo pai trabalha aqui, que também pode ser uma explicação de quem é Maria, né? Percebam que também esse é um termo que pode vir entre parênteses, mas eu escolhi usar o travessão, tá bom? Então, o travessão, às vezes, ele pode representar esse mesmo sentido de parênteses, tá? Então, por hoje é só. Espero que estejam bem e até a próxima.